Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus. Estamos aqui no 4º capítulo deste documento, que tem como título Unicidade e Unidade da Igreja. Unicidade é que a igreja é única, a única igreja do Senhor. E unidade da igreja, quer dizer, todos que estão dentro da igreja como batizados, então, estão unidos. Unidos a quem? A Jesus Cristo e entre eles, quer dizer, todos batizados somos nós, estamos unidos um ao outro. Por isso somos irmãos. E a nossa salvação está atrelada um ao outro. Eu preciso de você para me salvar. Você precisa de mim para se salvar. Por quê? Porque nós temos que nos amar. E só amando que nós vamos entrar no céu. Não tem outra alternativa. Então, unicidade da igreja, igreja única. E unidade, porque estamos unidos entre nós e nós entre Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Bem, nós estamos aqui estudando então sobre esse maravilhoso mistério da igreja, que essa igreja é o corpo místico de Cristo. Corpo místico quer dizer corpo misterioso, onde ele é a cabeça e nós somos os membros. E nós estamos unidos. E nós vimos aí no nosso último programa que nós somos a esposa de Cristo. Quer dizer, já estamos prometidos em casamento, né? Por isso que podemos dizer que nós somos esposas. Mas na verdade nós somos as noivas de Cristo. Ainda, né? Por quê? Porque ainda não houve a consumação. Quer dizer, nós não entramos no céu na posse da vida eterna, embora nós já tenhamos a vida eterna em nós por causa do batismo, essa vida eterna já está em nós, nós ainda não entramos na posse definitiva dessa vida eterna, que chama-se consumação. Então, quando sim, nós formos juntos com Jesus aos céus, evidentemente, quando então vai terminar tudo, vai ser tudo modificado, a terra será transformada, enfim, aí tudo isso que corresponde à escatologia, né, que é o estudo após a morte, que isso vai acontecer, claro, mas nós então estaremos para sempre com o nosso noivo no céu. Aí sim, ele será o nosso esposo e nós as esposas de Cristo, né? Estaremos junto com ele para todo sempre. Isso que nós vimos então aí no nosso último programa. Agora, dando continuidade a este assunto, assim e em relação com a unicidade e universalidade da mediação salvífica de Jesus Cristo, deve-se crer firmemente como verdade de fé católica a unicidade da Igreja por ele fundada. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. O que ele está dizendo aqui para nós? Que nós devemos crer firmemente como verdade de fé católica a unicidade da Igreja por ele fundada. O que é a unicidade da Igreja por ele fundada? Quer dizer, Jesus fundou uma única igreja. Unicidade quer dizer única. Ele não criou outras igrejas, nem mesmo cristãs, onde existem muitas denominações cristãs. A igreja disso, a igreja daquilo, a igreja do Calvário, a igreja do corpo de Cristo, Assembleia de Deus, congregação cristã, e aí vai. E temos aí igrejas pentecostais, então temos mais de 40 mil nomes de igreja pentecostais. Mas todas se autodenominam cristãs. Mas Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas. Aí que está. Então, Jesus só fundou uma igreja. A igreja que ele fundou sobre os apóstolos. Ele fundou, claro, a igreja nasce da cruz de Cristo. Nasce do seu sangue derramado. Bem, isso todos nós sabemos. Agora, ele colocou esses apóstolos para então administrarem essa igreja visivelmente. Quer dizer, todos os dons que ele deu a esta igreja, quem vai administrar esses dons são os apóstolos, que são os bispos. E todos os sucessores desses bispos, até chegar hoje no seu bispo da sua diocese.
Então é uma única igreja. Deve-se crer firmemente nisso. Isso não pode haver confusão na sua mente, na sua cabeça, aí não pode haver confusão. As outras igrejas que se denominam cristãs foram criadas por homens que fundaram essas igrejas. Foram criando igrejas. Por exemplo, eu amanhã, de repente, eu resolvo criar uma igreja aí cristã. Eu saio da igreja católica e vou criar aí a minha igreja, a igreja do Luiz Carlos. Então, eu vou criar a igreja pentecostal do oitavo dia, sei lá, alguma coisa assim. Eu crio um nome e fundo uma igreja. Então essas igrejas são fundadas por homens, não por Jesus Cristo. Ah, mas foi pela vontade de Cristo. Bem, não foi pela vontade de Cristo. Pela vontade de Cristo só existe uma igreja fundada por ele. Como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo e uma só sua esposa. Existe, portanto, uma só Igreja Católica e Apostólica. Por outro lado, as promessas do Senhor de nunca abandonar a Igreja e de guiá-la com seu Espírito comportam que, segundo a fé católica, a unicidade e unidade, bem como tudo que concerne à integridade da Igreja, jamais virão a faltar. Então, a unicidade e a unidade no que concerne à integridade da igreja jamais virão a faltar. Então, vamos ver algumas passagens aqui, onde Jesus fala claramente, se expressa muito bem quanto a isso, né? Vamos lá, então. A primeira passagem aqui é Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18 diz assim: E eu te declaro, tu és Pedro. Ele estava falando com Simão, que depois Jesus chama ele de Pedro. Na verdade, Jesus chama ele de Kefas. Kefas quer dizer pedra. Por quê? Porque tudo no tempo de Jesus era construído com pedras. Eles não tinham outra coisa. Eles não tinham cimento, eles não tinham ferro, eles não tinham concreto, não tinha nada disso. Então eles tinham o quê? Eles tinham pedras. Então eles pegavam as pedras, eles construíam lá um tipo de argamassa, alguma coisa um tipo de barro, né? Que fosse colar essas pedras. Então eles abriam o alicerce para construir, por exemplo, uma casa. Então, eles abriam um alicerce, como hoje também nós fazemos assim. Abrimos um alicerce, montamos o alicerce ali, que é cimento puro, não é verdade? Ali é concreto puro mesmo, bem forte, porque aquele alicerce é o que vai sustentar toda a casa, toda a estrutura da casa, as paredes, o teto, as colunas que virão depois, as vigas. Então, tudo isso é sustentado pelo alicerce. Então, quem que é o alicerce da igreja, da única igreja de Jesus Cristo? Quem que é o alicerce? É Pedro. Ou, no caso, Simão, que Jesus, transforma o nome dele em Kefas. Kefas, em grego, quer dizer pedra. Agora, como é homem, então, fica Pedro. Mas existem mulheres, inclusive, que têm o nome de Dona Pedra, né? Eu já ouvi mulheres com esse nome. Ok, mas aqui no caso, então, de Simão, como é homem, ficou Pedro. No caso aí, na nossa linguagem, né? Mas Jesus, então, diz para ele: Eu te declaro, tu és Pedro. Quer dizer, tu és pedra. E sobre esta pedra, que é você, edificarei a minha igreja. Entende? Quer dizer, então, Jesus vai edificar a igreja dele em cima de uma pessoa. Então, aquela pessoa está representando um alicerce, está representando pedra, está representando ali o concreto, ou no caso de Jesus, as pedras que vêm por baixo para sustentar a construção. Então, Jesus quer construir a igreja dele, a única igreja dele. E o alicerce quem é? Pedro, que foi o primeiro papa, ok?
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vem uma promessa. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Isso é uma promessa de Jesus. Geralmente é toda a palavra de Deus aqui, principalmente o Novo Testamento, seja a carta de São Paulo, seja o Evangelho, não importa. Dentro do trecho está sendo lido, que nós chamamos de perícope. Perícope é um trecho de um capítulo. São alguns versículos, né? Então chamamos de perícope. Então nesta perícope, então sempre Jesus está falando alguma coisa e ele faz uma promessa. Sempre tem uma promessa. É um estilo pedagógico, didático de Jesus. Ok? Então ele diz aqui, sobre esta igreja, a que eu construirei o meu nome em cima de você, Pedro, que é o alicerce, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Quer dizer, nunca o inferno vai ter vitória contra a igreja. Mas o inferno vai brigar contra a igreja? O inferno vai bater nas portas da igreja para arrebentar a porta da igreja? Vai. Vai sim. Isso nós temos visto muito. Dentro da própria igreja, quantos problemas, quantos escândalos que surgiram dentro da igreja. Então, quer dizer, é o inferno investindo na igreja católica. É o inferno investindo contra para ver se derruba a igreja católica. Mas acontece que é uma promessa de Jesus, que isso nunca vai acontecer. Agora, eu digo para você, se o inferno, que é o que há de mais poderoso, vamos dizer assim, aqui na Terra, né, no caso, né, com os seus demônios. Se o inferno não consegue derrubar a igreja, nenhum outro homem conseguirá. Por isso que até hoje, querido irmão, querida irmã, quantos imperadores, quantos reis, quantas pessoas que quiseram destruir a igreja católica e derrubar igrejas, incendiar igrejas, mataram cristãos, muitos cristãos, queimaram os livros sagrados. Isso nós vemos até hoje, gente entrando nas igrejas e quebrando ali a parte do altar, enfim, onde está Jesus, o Santíssimo Sacramento, onde estão as hóstias ali consagradas, eles arrebentam aquilo, jogam no chão, pisam em cima, etc. Quer dizer, então, isso são os homens, né? Que tentam fazer mal à igreja. Mas se o inferno não consegue derrubar a igreja, nenhum homem conseguirá. Não é verdade? Porque o demônio é o mais astuto, ele é o mais forte. Nós não temos como lutar contra ele, nós não temos como comparar nossas forças humanas contra Satanás, por exemplo. Ele é muito mais forte, claro, é um anjo. Imagine. Então, eu não posso medir forças contra um anjo. Principalmente contra Satanás, no caso. Então, quer dizer, o homem é mais fraco. E então, se um demônio ou se Satanás não consegue derrubar a igreja, muito menos qualquer outro ser humano. Mas o inferno vai tentar? Vai. Vai sim. Vai investir para tentar desmoralizar a igreja. Como acontece, né? Você está ali assistindo umas notícias ali na televisão, de repente surge lá em tal igreja católica, tal padre está sendo processado por causa disso e daquilo. Então, quer dizer, desmoraliza, não é? Desmoraliza, denigre a imagem da igreja, estraga, deforma a imagem da igreja. Esses escândalos que acontecem, não é verdade? Mas Jesus prometeu aqui, né? Ele disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque é minha igreja, é a minha. Bem, vamos ver outra passagem aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mateus ainda, 28:20. Mateus 28:20 diz o seguinte: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele falou isso para os 11, na aparição na Galileia.
Os 11 discípulos foram a Galiléia para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns ainda hesitavam, duvidavam. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade nos infernos, todo lugar. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o versículo 20. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E a promessa? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então não adianta aí pessoas dizerem: porque Jesus ficou com a Igreja Católica até o edito de Constantino, no ano 313, quando a Igreja Católica se tornou religião oficial do Estado, e daí Jesus Cristo deu no pé, foi embora e largou aí a Igreja com o Estado, casada com o Estado, que durou isso 1000 anos, nós sabemos disso, não é? Então tá, mas Jesus não mente. Jesus não volta atrás. Jesus, ele cumpre o que ele promete. Eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até o fim do mundo. Quer dizer, aquilo que eu estava dizendo logo no início do programa, né? Quando então nós seremos levados e reunidos para sempre com o nosso noivo, que será nosso esposo, para todo sempre estaremos com ele. Ok? Então, promessa de Jesus: eis que estarei convosco, quer dizer, com esta igreja, todos os dias. Nunca abandonarei, nunca. Pode pecar contra mim, pode fazer escândalo, pode errar, não é verdade? Puxa vida, quanto a igreja já errou, né? As pessoas dentro da igreja, claro. A igreja em si não, né? Mas as pessoas dentro da igreja erraram muito, não é verdade? Nós mesmos, quando nós pecamos, estamos ofendendo a Jesus, estamos ofendendo a igreja. Quando eu peco, quando você peca, nós estamos ofendendo a igreja. Bem, vamos lá. Mais uma passagem aqui, João 16:13. Ele diz assim: quando vier o Paráclito, que é o Espírito Santo, Paráclito em grego quer dizer advogado, quer dizer defensor, quer dizer consolador. Então, quem foi o nosso primeiro advogado? Quem que advogou em nossa causa? Quem tomou a nossa causa, melhor dizendo? Quem tomou a nossa causa e tomou o nosso lugar? Foi o primeiro advogado, que foi Jesus. Então, o primeiro Paráclito foi ele. Ok? Que tomou a nossa causa. Quer dizer, nós que tínhamos que ser condenados e mortos na cruz, e ele que foi no nosso lugar. Então, ele foi o primeiro Paráclito, o primeiro defensor, o primeiro advogado. Agora ele diz que vai enviar outro. Ele diz: olha, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Então, esse Paráclito aí, que é o Espírito Santo, que nós chamamos na teologia de Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade. Muito bem, por que é Espírito da verdade? E Jesus disse, em João mesmo, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, quando é dado para nós, é o Espírito da verdade, porque é o Espírito que vem de Cristo. Então, não tem outro Espírito, ok? Daí ele encerra essa parte dizendo: tudo que o Pai possui é meu, por isso vos disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Então, sempre aí as promessas de Jesus. Então, estamos dizendo aqui que, por outro lado, as promessas do Senhor de nunca abandonar a igreja, de guiá-la com seu Espírito, comportam que, segundo a fé católica, a unicidade e a unidade, bem como tudo que concerne a integridade da igreja, jamais virão a faltar. Ok? Tudo que Jesus criou na igreja, fundou na igreja, instituiu na igreja, que são os sacramentos, as graças, as misericórdias, o perdão dos pecados,
tudo, o evangelho, isso nunca irá faltar dentro da igreja que ele constituiu, ok? Os fiéis são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Bem, então, como que existe isso? Por causa da sucessão apostólica. Vamos lá, vou ler de novo e daí vou explicar. Os fiéis são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica. Continuidade histórica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Por que existe uma continuidade? Porque ela tem a sucessão apostólica. Então, os bispos que estão vivos hoje, por exemplo, eles são sucessores lá dos apóstolos do início, dos 12 que Jesus escolheu, que se tornaram bispos. E daí eles foram ministeriando outras pessoas como bispo, quer dizer, foram ordenando outros bispos que se espalhariam cada vez mais, foram se espalhando, e os que foram morrendo foram sendo aí, vamos dizer, substituídos por esses outros que estavam sendo nomeados, e chega até hoje, no seu bispo, da sua diocese, da minha diocese, mas são os sucessores daqueles bispos. Então, quer dizer, o nosso bispo é o mesmo apóstolo do que Pedro, é o mesmo apóstolo do que Tiago, do que Filipe, do que João. O mesmo. Não há diferença entre os que foram escolhidos por Jesus e os que foram nomeados, que vieram durante esses milhares de anos, até chegar nos nossos dias. Então, esses apóstolos são as pessoas que historicamente nos unem nos dias de hoje aos apóstolos lá que Jesus escolheu. E é a mesma igreja. Aí que está o importante disso tudo. É a mesma igreja. Não existe outra. Esta é a única igreja de Cristo que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentar. Lembra quando Jesus vai ter com Pedro aí depois que ele ressuscitou, né? E Pedro havia chorado muito porque negou Jesus 3 vezes. Aquilo, né, cortou o coração dele. Meu Deus, um homem que amava tanto Jesus, né? Vamos dizer aí, entre os 12 era o que mais amava Jesus. Sabemos que o que mais sentia o amor de Jesus, né, que era o discípulo amado, era João. Nós podemos chegar a essa conclusão, que o discípulo João era o discípulo mais amado, não é? Mas em que sentido mais amado? Então Jesus amava mais João do que Pedro? Não é isso, é que João estava sempre pertinho de Jesus, sempre nele, abraçado com ele, deitado no ombro dele, sempre, quer dizer, tinha muito amor por Jesus, então ele sentia mais esse amor. Mas dizemos sempre que Pedro é a pessoa que mais amou Jesus. E João o que mais foi amado. Podemos dizer assim. Mas o que acontece? Quando Pedro traz Jesus, então, negando ele 3 vezes, aquilo dói tanto, mas dói tanto que ele foi chorar. Ele foi chorar e ele estava inconsolável. Ele não conseguia mais voltar a ser a pessoa que era. Ele ficou muito triste com aquela traição que ele fez. Ele que dizia que ia amar tanto Jesus, que amava tanto Jesus, queria servir tanto Jesus, sempre ele estava na frente, dizendo, né, que ia fazer as coisas. E agora está aí nessa situação. Então Jesus vem até ele, depois de ressuscitado, Jesus vem conversar com ele. E pergunta para ele, você me ama, Pedro? E ele pergunta 3 vezes. E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas mesmo assim eu traí o Senhor, né? Mas tu sabes que eu te amo. Aí ele dizia, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, toma conta do rebanho que eu estou te confiando, Pedro. Eu sei que você me traiu, que você me negou, mas é sua fraqueza humana. Tudo bem, é sua natureza decaída, eu sei disso. Mas cuida das minhas ovelhas. Então isso é o que está aqui dizendo para nós nesse documento, né?
que depois de sua ressurreição entregou a Pedro, a igreja, né? A igreja, para apacentar e confiou a ele e aos demais apóstolos para preparar essa igreja e reger essa igreja. Preparar e reger, como nós acabamos de ler ali em Mateus 28, 18 e seguintes. Acabamos de ler. Levantando-a para sempre como coluna e fundamento da verdade, como está em 1 Timóteo 3, 15. Esta igreja é coluna e fundamento da verdade, né? Esta igreja constituída e organizada neste mundo como uma sociedade subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Com a expressão subsiste nela, subsiste dentro dela, o Concílio Vaticano II quis harmonizar duas afirmações doutrinais. Por um lado, a de que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões dos cristãos, continua a existir plenamente só na Igreja Católica. E, por outro lado, a de que existem numerosos elementos de santificação e de verdade fora da sua organização. Então, quer dizer, embora haja divisões, nossas divisões, nós cristãos, ela continua a existir plenamente, quer dizer, só essa graça de Deus, esse poder de Deus que ele deu, constituiu a Igreja Católica, mesmo com a divisão dos cristãos, não é? Ela continua a existir somente na Igreja Católica. Quando divide os cristãos e fundam outras igrejas, ela não vai para as outras igrejas. Isso é o que ele está querendo dizer aqui. Então, todos, por exemplo, sacramentos da igreja. As pessoas vão saindo da Igreja Católica e fundando as igrejas. Esses sacramentos vão com eles? Não, não vão. Não vão porque estão fundando igrejas ao seu bel prazer, né? Então, não vai, melhor dizendo, né? Isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais que ainda não vivem em plena comunhão com a Igreja Católica. Então, tem igrejas, são denominadas igrejas cristãs, mas não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Então, elas não são constituídas de toda a plenitude da salvação que a Igreja Católica tem. Elas não têm esse privilégio, elas não têm. Somente quando forem totalmente unidas à Igreja Católica, daí sim recebem todas essas graças, evidentemente, né? Acerca dessas igrejas separadas, então, porém, deve afirmar-se que o seu valor deriva da própria plenitude de graça e verdade confiada à Igreja Católica. Bom, isso eu já expliquei para vocês em outros programas anteriores. Que se essas igrejas cristãs têm graça de Deus lá, têm força do Espírito, têm salvação, têm meios de salvar, meios de curar as pessoas, libertar as pessoas, se ela tem esse meio, é porque foi confiada à Igreja Católica. Então elas recebem por causa da Igreja Católica, mas não por causa delas mesmas. Mas isso nós já explicamos aí em outros programas, não é? Bem, vamos parar por aqui hoje, querido irmão, querida irmã. E vamos dar continuidade então no nosso próximo programa, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, ela que caminha conosco, é a estrela da evangelização, não é? Então pedir a ela que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.